I'm going to be talking about decisions and how our brain transforms them into actions. De acordo com um dos principais estudiosos da volição, essa nossa capacidade endógena de iniciar ações são volitivas ações que não são externamente desencadeadas, ações não habituais e não automáticas. Ou seja, quando o ambiente faz com que automaticamente você realize uma ação habitual, essa ação não é volitiva. Só que existem estimativas de que a grande maioria de nossas ações são habituais e automáticas, guiadas por estímulos externos. Essas ações repetem rotinas e foram moldadas em inúmeras experiências prévias. Dessa forma, acabaram por se tornar automáticas. Mas, antes de falarmos de ações automáticas, vale perguntar: por que automatizamos nossas ações? Uma explicação passa pelo reconhecimento de que não daríamos conta de, literalmente, fazer uma decisão consciente sobre cada passo que damos. A nossa capacidade de agir de forma deliberada e consciente não é ilimitada. Se tivéssemos que decidir sobre cada pequena ação que realizamos, logo estaríamos confusos, esgotados, incapazes de continuar tomando decisões. Num dos experimentos que demonstraram o fenômeno conhecido como depressão do ego, os participantes foram levados a um laboratório, onde biscoitos recém-assados estavam ali à mão. Eles exalavam aquele cheiro delicioso. Parte dos participantes estava liberada para comer os biscoitos. Para outra parte, foi dito que, de acordo com o protocolo da pesquisa, eles só poderiam comer dos rabanetes, que estavam ali, próximos aos biscoitos de chocolate. Na sequência, todos os participantes receberam um teste, aparentemente não relacionado. Tinham que solucionar um quebra-cabeças que eles não sabiam, mas era insolúvel. Os pesquisadores só queriam saber quanto tempo demorariam para desistir. E descobriram que pessoas que tinham resistido aos biscoitos, ou seja, que tinham feito um esforço deliberado e consciente de autocontrole, desistiram mais rapidamente do quebra-cabeça. O exercício de autocontrole parece ter comprometido momentaneamente a capacidade de persistir. A noção de depressão do ego nos ensina que o autocontrole e a deliberação consciente são um recurso limitado, um recurso que se consome e, no limite, pode se esgotar. Mas é importante frisar: ser capaz de conter impulsos e deliberar considerando diferentes informações foi um diferencial adaptativo na história evolutiva humana. Isso significa que tão precioso recurso, sendo limitado, precisa ser administrado eficientemente. Portanto, automatizamos ações porque a deliberação consciente é um recurso finito e automaticidade é a forma pela qual o funcionamento do nosso cérebro gerencia esse recurso limitado. Daniel Kahneman, psicólogo agraciado com um prêmio Nobel por seu trabalho sobre tomada de decisão, distingue o pensamento tipo 1, que é rápido e automático, e o do tipo 2, que é lento e deliberado. Grande parte de nossas ações cotidianas, como caminhar, desviar de obstáculos, reconhecer rostos ou até mesmo responder a pequenas interações sociais, se enquadram no tipo 1. São ações externamente guiadas, que não são resultado de uma deliberação complexa a cada momento. Essa automaticidade se reflete em eficiência, pois reserva nosso pensamento tipo 2 para tarefas mais complexas. Ao mesmo tempo, existe um lado negativo. Repetir ações automáticas guiadas pelo ambiente pode nos aprisionar em velhos hábitos, mesmo quando sejam nocivos.
Isso nos leva de volta ao tema da intenção. Se apenas numa pequena parte de nossas ações existe intenção deliberada, e se na maior parte do tempo realizamos automaticamente ações guiadas pelo ambiente, com relação a essas ações automáticas, as experiências que podemos ter são as de apenas percebê-las acontecendo e de deixar que se desenrolem, ou a experiência de interrompê-las. Essas experiências de escolha pertencem ao universo da inibição intencional. Retornemos por um instante ao experimento de Libet, que tratamos lá na parte 1. Segundo sugere o próprio Libet, apesar do potencial de prontidão se iniciar antes da experiência da intenção, a consciência tem uma pequena janela de tempo para vetar a ação antes que ela aconteça. Ele chamou essa possibilidade de veto de free want, a liberdade de não querer, de não agir. Essa capacidade de inibição intencional é essencial para nosso funcionamento social. Pense nela como um freio de emergência para nossas ações. Os comportamentos automáticos e vieses habituais de ação são frequentes, mas a pessoa tem a capacidade de interromper uma ação inconveniente, de suprimir um impulso, e dessa forma evitar uma palavra indelicada ou um comportamento inadequado. E existem várias fontes de informação sobre as bases neurais da inibição intencional. Nos casos neurológicos, temos a síndrome da mão alienígena, que vimos na parte 1, em que ocorre a falha na inibição de ações incompatíveis com as intenções da pessoa. Tipicamente, esse tipo de caso envolve lesão na área motora suplementar. Existem os estudos de neuroestimulação, realizados com pacientes submetidos a cirurgias cerebrais, por exemplo, para tratar epilepsias intratáveis por outros meios. Nesses estudos, eletrodos são usados para estimular diretamente áreas cerebrais. Dessa forma, foram identificadas as chamadas áreas motoras negativas. A estimulação elétrica dessas regiões pode interromper movimentos que já estão em curso. Isso indica que, de fato, existem mecanismos neurais dedicados a interromper, a suprimir ações em andamento. O interessante é que essas áreas motoras negativas foram encontradas em 2 agrupamentos distintos. No córtex frontal medial, incluindo partes do córtex cingulado anterior e da área motora suplementar. E o outro agrupamento no giro frontal inferior. E os estudos de neuroimagem sobre inibição intencional confirmam, pelo menos parcialmente, as áreas motoras negativas mencionadas há pouco. Nos estudos de neuroimagem, consistentemente, a inibição intencional se associa à ativação do córtex pré-frontal medial, principalmente em sua região dorsal. Um padrão de ativação distinto é observado quando a inibição acontece em resposta a um estímulo externo, quando a área motora suplementar e o giro frontal inferior direito é que são ativados. Essa capacidade de inibição é fundamental para a autorregulação e para o funcionamento social complexo. Quando as ações de uma pessoa prejudicam aqueles em seu entorno, ela pode sofrer retaliações e ostracismo. Por isso, muitas vezes a pessoa precisa ponderar entre benefícios de curto prazo e consequências negativas a longo prazo. Quando essas últimas prevalecem, é necessário ser capaz de inibir a ação. Nós vimos tantos tipos de disfunção
e tantas áreas cerebrais envolvidas que vale a pena parar para fazer uma síntese. Em nossa experiência de ações, o funcionamento do lobo parietal tem um papel importantíssimo. Vale frisar que a parte posterior do lobo parietal faz parte de uma grande área associativa, para a qual convergem não apenas as informações somatosensoriais oriundas do córtex somatosensorial primário, mas também informações visuais e auditivas dos lobos occipital e temporal. A parte inferior do lobo parietal ainda recebe, de áreas motoras, informações sobre a ação motora que se desenrola, a chamada cópia da eferência, que normalmente leva a uma redução na atividade no lobo parietal inferior. A cópia da eferência tem uma importância fundamental para a distinção entre o mundo externo e si mesmo. Os delírios de controle relacionados a um prejuízo da experiência de agência na esquizofrenia envolvem uma alteração no processamento da cópia da eferência. Algum mau funcionamento na região do lobo parietal inferior pode ainda estar implicado na heminegligência e na anosognosia. Outra função do lobo parietal é a de suprir de informação sensorial as áreas motoras. A região do sulco intraparietal tem participação importante nisso. A agnosia óptica é um exemplo de falha nesse suprimento de informações. Quando realizamos ações automáticas, aquelas moldadas por inúmeras repetições em situações semelhantes, está em ação um circuito que alguns autores chamam de sistema motor lateral. A informação sensorial integrada no lobo parietal, a partir da região do sulco intraparietal, é enviada para o córtex pré-motor, que por sua vez envia sinais para o córtex motor primário, de onde são gerados comandos motores. Ações decorrentes de deliberação e ponderação do pensamento tipo 2 de Kahneman envolvem outro circuito, o sistema motor medial. Regiões do córtex pré-frontal, incluindo o córtex cingulado anterior, junto aos núcleos da base, geram sinais para a pré-área motora suplementar, que envia sinais para a área motora suplementar, que por sua vez envia sinais para o córtex motor primário, de onde são gerados comandos motores. A área motora suplementar, além dessa participação no controle da ação, está envolvida na inibição de ações motoras incompatíveis com a intenção do momento. Isso falha em pessoas com síndrome da mão alienígena, que em muitos dos casos tem lesão nessa área. Estudos de neuroestimulação e de neuroimagem sugerem ainda outras regiões envolvidas na inibição de ações. O tema ainda é nublado com incertezas, mas as informações que temos são compatíveis com a visão de que a inibição orientada por estímulos está relacionada a áreas localizadas lateralmente, como o giro frontal inferior e a pré-área motora suplementar. E que a inibição endógena, a desencadeada por processos internos, envolve áreas frontais mediais. Essas áreas, importantes para a inibição intencional, cumpririam, portanto, papel importante no que Libet chamou de free want. Esse panorama sobre o controle e a experiência de ações pode ser combinado com uma perspectiva que recentemente propôs um modo de funcionamento cerebral voltado para a ação, com a conversão da conhecida rede cíngulo-opercular, que tratamos ao falar sobre as redes atencionais, em rede responsável pelo gerenciamento de ações. Essa função está próxima do que já se entendia como o papel da rede cíngulo-opercular no funcionamento atencional. A
Ao tratar de experiências relacionadas à ação, vimos que a experiência de escolha de realizar uma ação é antecipada por uma atividade elétrica chamada de potencial de prontidão, o que coloca em xeque a própria liberdade assumida como essencial à experiência de escolha. Vimos vários exemplos de disfunções que comprometem o controle ou a experiência da ação. Exemplos que vão desde a falta de iniciativa no mutismo acinético, passando pelo prejuízo no senso de agência, nos delírios de controle, até a estranheza da mão alienígena ou a descoordenação da ataxia óptica. Vislumbramos que grande parte da nossa vida é regida por automatismos eficientes. E vimos que, nesse contexto, a experiência de escolha está mais relacionada ao controle que se pode ter de interromper a ação. Vale frisar que, num plano mais amplo, conter impulsos é um elemento fundamental para o nosso funcionamento social. Olhar para esses temas nos permitiu mapear regiões importantes para o controle e a experiência da ação. Agora, existe um aspecto de nosso funcionamento que, mesmo sem ter sido nossa intenção, se fez forçosamente presente em nossa discussão. Ele está, de alguma forma, presente quando se fala de discrepância entre intenção e ação, de senso de agência, de distinção entre si mesmo e mundo externo, ou do papel da inibição intencional em nosso funcionamento social. Trata-se do processamento autorreferencial, self. Este será o tema de nosso próximo vídeo. O propósito do canal Consciência é apresentar um panorama de informações científicas sobre a consciência. Para você conhecer melhor os temas que abordamos, consulte a lista de referências citadas na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com quem você acha que também vai achar interessante.